Minutos com você, com Fernanda Fernandes. Por que o vazio chega? Esse sentimento, a grande maioria das pessoas consegue identificar. Em alguns casos, mesmo quando as coisas parecem estar super bem, as coisas parecem estar caminhando, porém, chega esse movimento e a pessoa começa a perceber esses sinais do estar incompleto. E por que esse sentimento chega e por que esse sentimento está me acompanhando? Eu vou te explicar esse movimento através das constelações familiares, onde você poderá ter um entendimento mais amplo do que pode estar trazendo esse sentimento de vazio. Você pode estar vinculado a algo ou a alguém. Quando nós chegamos à vida, a quem nós estamos ligados? Ao nosso sistema familiar. E esse sistema familiar, mesmo que a gente não perceba, nós temos lealdade a esse sistema. E ele tem histórias, tem movimentos que ali nós estamos vinculados e ligados, com uma espécie de fios, né? Então nós estamos ligados a todos os nossos familiares através desses fios. E esses fios podem causar os emaranhados que nós falamos. Então nós estamos vinculados aos pais, às mães, aos avós, tios, irmãos, bisavós, ou seja, todos os nossos antepassados. E através dessa ligação, tudo que acontece no sistema vai reverberar em todos a que ele pertence. Então, tudo que acontece vai refletir em nós para o bem ou para o mal. Através desse movimento, nós passamos então a olhar pelo mesmo destino, para o mesmo caminho que os nossos familiares, que o nosso sistema familiar olha. Até que alguém tome consciência desses destinos e diz: não é porque o meu sistema familiar está olhando para uma direção da dor que eu vou olhar para ele também. Então eu começo a entender que isso não é deslealdade. E aí começo a ressignificar esses processos e passo a criar um novo destino, um novo olhar. Eu passo a olhar para uma outra direção. E nas constelações passamos então a tomar consciência de situações, de histórias e de vínculos que estão repercutindo em nós. Então limpamos esses registros e isso passa a refletir de forma positiva em todo o nosso sistema familiar. E os casos mais frequentes em relação a esse sentimento de vazio é porque a pessoa está vinculada à história ou a histórias, né, de algum excluído. Isso é o que mais acontece dentro das constelações familiares. E quem são esses excluídos? Alcoólatras, pessoas viciadas em drogas, os abortados, ou seja, uma série de pessoas que de alguma forma criaram uma espécie de vergonha, vamos dizer assim, para o sistema familiar. E a partir desse movimento, eles passam então a ser os excluídos. E esses excluídos têm destinos difíceis, criam emaranhados de dor e nós podemos então, dentro desses processos, criar esse sentimento de vazio por estar muitas vezes vinculados a esses processos. Essa exclusão também ocorre no nível da alma ou no coração. Não se citam os nomes muitas vezes. As gerações posteriores desconhecem esses seres porque eles foram excluídos. Para o sistema familiar, essa exclusão não tem validade. Ela pode durar e estar atuando no campo familiar por diversas gerações. O sistema é dotado de uma memória e todos nós fizemos parte dele. E pode ocorrer esse vazio, comportamentos estranhos, comportamentos destrutivos contra si e contra os outros, por vezes sentimentos e movimentos que fazem lembrar o excluído. Sim, algo foi excluído e pede a reinserção, ou seja, pede para que seja incluído e olhado para dentro do sistema familiar. E por isso nós precisamos olhar para dentro, ver quem está sendo excluído no nosso sistema familiar e começarmos a fazer um movimento de colocar a cada um deles dentro do nosso coração. Eu espero ter contribuído com esse conteúdo de hoje. Te espero toda terça-feira às 14h30 pela Rádio Boa Nova, AM 1450, no meu programa Descubra o Seu Caminho. Até mais!